Welcome to my channel Faladeira de Domingueira. Meu Deus, eu tô estranho. Olá, vagalumes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Faladeira de Domingueira. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, porque hoje eu vim conversar com vocês sobre inglês. Teve um vídeo aqui do canal que eu publiquei, o último vídeo falando sobre o meu período em psicologia, o terceiro período em psicologia. Daí eu perguntei a vocês se vocês queriam saber sobre o cursinho de inglês que eu estava fazendo. E a Darielle falou, sim, faz um vídeo falando sobre o inglês, e outras pessoas também pediram e estão com dúvidas, perguntando como é que eu estou aprendendo, etc. Então esse vídeo vai ser uma conversa sobre isso. Queria muito que esse vídeo fosse all in English, eu aqui falando inglês, com a legenda aqui bem lindo, mas ainda não estou nesse patamar. Um dia chegarei lá. Vamos ter fé. Mas, por enquanto, vou aqui conversar com vocês em português mesmo, tá? Bom, então, minha história com o inglês é uma história meio complicada, eu não sei nem quando começou, mas eu acho que isso é um conteúdo para outro tipo de vídeo, porque hoje o foco vai ser falar sobre esse curso. Mas, dando um panorama, assim, geral, o meu aprendizado com o inglês é uma relação, assim, bem de novela mexicana, de vai e volta, vai e volta. Tem até vídeos aqui no canal também falando sobre isso, tem um vídeo falando sobre como ser poliglota sem ter recursos, você pode clicar aqui. E lá também já expressei esse meu desejo de ser fluente em inglês, de conseguir ler e falar, entender bem, etc. E não é uma coisa fácil, minha gente, não é uma coisa fácil. E eu despertei também, assim, já velha, vamos assim dizer. Queria ter despertado isso muito antes, eu criança, porque seria bem mais fácil pra aprender. Mas tudo bem, mas sempre há tempo para o aprendizado. Então, eu tive o inglês na escola, mas não foi aquele inglês assim, meu Deus. Todo mundo sabe como que funciona o inglês aqui no Brasil, né? Verbo to be, vamos lá. Mas eu tive uma professora muito boa, ela tentava estimular a gente para aprender mais e eu também puxava da professora para poder, porque queria aprender, queria saber mais sobre esse idioma. Sempre achei muito lindo. E eu acho fantástico, é incrível demais. Então eu comecei a querer estudar assim um pouquinho em casa, fiquei usando aplicativos, usei o Duolingo, é um aplicativo muito bom. Eu tenho certeza que ele deu uma alavancada assim no meu aprendizado para aprender novas palavras, estrutura de frases, etc. Que meio que você aprende a gramática sem estar estudando a gramática em si. Então eu comecei com ele, assim, uns passinhos e tal, e ouvindo muita música, eu gosto muito de músicas. Música em inglês é a coisa mais linda. Eu acho que deu uma ajuda, assim, mas música não foi tudo, assim. Foi o que realmente me ajudou, porque é meio difícil aprender com música. Quem consegue aprender ouvindo música é fantástico, parabéns pra você. Porque tem muitas expressões, assim, difíceis e tal, e na música você não consegue entender, eles também falam muito rápido, aí eu fico tipo, calma aí, meu povo, vamos com calma. Mas o aprendizado foi tipo assim, vendo vídeos no YouTube e tal. Hoje eu estou, assim, mais dentro do inglês, assim. Hoje eu estou tentando colocar o inglês dentro da minha vida. Então eu tive que ver vários vídeos motivacionais, vários vídeos de pessoas da minha idade aprendendo idiomas, vários vídeos de pessoas com mais idade aprendendo outros idiomas, pra eu reconhecer que isso é possível, que isso pode se tornar uma realidade na minha vida. E daí eu acho que também o impulso, assim, foi depois que eu entrei na universidade, porque eu realmente parei e falei, preciso aprender esse negócio de qualquer jeito. Porque lá a gente precisa ter contato com esse idioma, porque é meio que a linguagem universal da ciência, né? Então eu meio que precisava ler artigos em inglês, eu precisava ter esse contato com o inglês. E eu não sabia ler as coisas em inglês, aí eu fiquei, meu Deus, preciso aprender. Então eu comecei a me dedicar, assim, mais sistematicamente, todos os dias, estudando direitinho, lendo textos, etc. Então esse foi, eu acho que a minha motivação maior para aprender inglês, além da minha vontade que eu já tinha antes, foi a universidade, porque eu vi que eu precisava disso para poder ter acesso ao material sobre psicologia, etc. A maioria dos estudos que a gente vai procurar, tudo em inglês. Como é que eu ia? Não dá pra ler no Google Tradutor, então eu tive que desenvolver os meus métodos. Então eu comecei, tipo, a inserir as coisas na minha vida. Tipo, quando eu tinha algum vídeo que eu queria saber, eu comecei a assistir muito TED Talk. Muito TED Talk. Porque eu queria, sei lá, saber sobre marmotas. Então, ao invés de ver um vídeo de marmotas em português, eu procuro o vídeo em inglês. Então, a maioria das coisas que eu consigo procurar em inglês, eu procuro em inglês. E eu aboli também essa coisa de tradução da minha vida. Eu não quero saber de tradução. Eu quero saber de compreensão. Porque meio que não existe tradução. Tipo, isso aqui é óculos. A gente sabe que isso é óculos porque a gente olha pra isso e fala, ok, isso é um óculos. Então meio que eu não tenho como traduzir isso pro inglês. Eu tenho como associar esse objeto aqui com uma palavra em inglês. Então eu comecei a tentar fazer isso porque é o aprendizado de criança. Criança você aprende assim, você olha para um negócio e você entende. Isso aqui é uma garrafa. Ok, estou olhando para uma garrafa.
Que a propósito, irei beber água agora. Tá muito quente. Hidratem-se. Então eu comecei a fazer isso, abolir tradução na minha vida pra compreender. Então eu comecei a ler textos muito melhor. Eu comecei a olhar para os textos e não tentar traduzir, mas eu olho para o texto e leio em inglês para poder entender o que ele tá me falando. E isso é muito melhor, porque você não fica com aquela preocupação de toda hora estar procurando a palavra, o que ela significa e tal. Porque você entende pelo contexto. Mas isso também já é assunto para outro vídeo. Então, quando eu entrei na universidade, descobri que tinha um programa chamado Inglês Sem Fronteiras, que você podia fazer cursos de inglês presenciais. Daí eu falei, quero muito. Só que eu descobri que você primeiro tinha que passar por algumas etapas online. Então ele tinha, não tem mais, uma plataforma online, My English Online, que você entrava e começava a ter várias lições. Então ele tinha 5 módulos, e cada módulo ele tem uma lição. Tem 10 lições a 5 lições, mais ou menos. 10 a 5 foi ótimo. 5 a 10 lições dentro de cada módulo. Então eu precisava entrar nessa plataforma online para depois ter acesso ao curso presencial, que foi aquele que vocês viram lá no vlog. Então eu fiz o teste de nivelamento para eles saberem o meu nível de inglês. Então nisso eu já vinha estudando em casa. Daí eu fiz esse teste e eu consegui já entrar no nível 5. Aí eu fiquei tipo, graças a Deus. Porque parece que tem um nível que você pode começar com os cursos presenciais. Se você não tiver esse nível, então você ainda não pode e tal. Mas parece que a partir do nível 2 você já consegue. Então, cada curso presencial, ele é de acordo com o nível que você se encontra. Daí eu falei, beleza. Então eu vou ficar estudando assim online e quando abrirem as inscrições para o curso presencial, lá estarei eu. Não tem somente inglês nessa plataforma, tem japonês, tem espanhol, tem alemão, francês, tem vários idiomas. Mas o curso presencial que eu tava interessada era o inglês. Me inscrevi, nem lembro pra qual foi. Falei, irei para esse curso. Aí o primeiro dia de aula, é uma vergonha falar isso pra mim, meu Deus. Cheguei lá, não tinha ninguém na sala. Eu falei, ok, cheguei cedo, sentei. Fiquei lá esperando a professora chegar. Daí foi chegando aos pouquinhos, a professora chegou, eu já comecei a ficar meio nervosa. Daí a professora começou a falar tudo em inglês. Meu cérebro estava fritando. Eu não queria mais ficar naquela sala. Depois de 15 minutos, eu queria só levantar e ir embora. Eu ficava olhando pra porta e falando, meu Deus, me tira daqui. Foi muito tenso, foi muito triste pra mim. Daí, as aulas, elas são bem dinâmicas. E a primeira aula era pra gente se conhecer e tal. Então, ela dividiu lá em duplas. Daí, a dupla que eu fiquei, a pessoa sabia muito inglês. Aí eu fiquei tipo, eu não sei falar inglês. E todo mundo falando inglês ao mesmo tempo. Me senti terrível, fiquei muito mal. Não conseguia falar nada, só ficava falando, yeah, of course, yeah. Eu só me fazendo uma pergunta e eu respondendo yeah. Mas aí eu sobrevivi a essa primeira aula e nunca mais voltei. Pois é, eu amarelei, sumi do curso, não voltei mais. E os cursos, eles variam muito, a carga horária. Uns duram até um semestre inteiro, outros duram somente 1 mês, 2 meses. Esse que eu entrei, ele era de curta duração, mas eu não lembro quanto tempo era. Não sei também porque eu não fui, né? Mas aí eu fiquei assim nessa luta ainda tentando ir pra outros cursos. Eu me inscrevi em outros e nem apareci, porque eu ainda não estava preparada, fiquei traumatizada. Daí eu falei, não, eu preciso melhorar ainda meu listening, meu speaking, porque senão não vai dar certo ficar lá. Então eu comecei a estudar mais ainda em casa sozinha. Daí ficava vendo um monte de vídeo, ouvindo um monte de podcast. Gente, podcast é maravilhoso. Ouçam podcast ajuda muito. Comecei a ver vários vídeos também de professores nativos ensinando inglês, pra poder ir me habituando, me acostumando e tal. Daí eu comecei também a ter contato com gringos, comecei a conversar com amigos de fora e tal, e isso me ajudou muito a ganhar confiança, etc. De que, ok, as pessoas conseguem me entender, então agora eu acho que dá pra eu ir pra esse cursinho. Daí eu me inscrevi de novo em outro curso sobre variedades da língua inglesa. Daí eu falei comigo, tive uma conversa séria comigo no espelho, falei, você vai. Porque antes disso, eu tinha chegado na porta da sala e eu não entrei em outro curso que eu tinha me inscrito. Feito minha inscrição, essa palavra é tão estranha. Fiz a inscrição, cheguei lá 30 minutos atrasada, porque eu pensei assim, se eu chegar já com pessoas na sala, então meio que eu vou ser coagida a entrar. Daí eu cheguei e tava todo mundo lá, todo mundo em rodinha, a professora lá em pé falando. Daí eu não consigo fazer isso. Só que aí eu me inscrevi nesse curso de variedades inglesas e eu falei, eu vou. Nem que eu fique lá morrendo de novo, mas eu vou. Daí eu fui. Cheguei bem cedo de novo, só tinha a professora na sala, eu já entrei meio assim, tremendo. Mas aí eu consegui ir o primeiro dia e foi muito legal, porque eu já tinha avançado mais no inglês, eu tinha ficado mais 1 ano estudando, né? Porque isso parece que foi no meu 2º ano já que eu tava na universidade, parece que foi.
Daí eu já tinha avançado mais um pouco, cheguei lá, já tava mais confiante, mais nervosa do mesmo jeito. Aí tiveram dinâmicas e tal, pra gente conhecer as pessoas. Eu, ai, que legal, não sei o quê. E slides e... Tava dando pra entender. Tava entendendo tudo que a professora tava falando. A maioria das coisas que as pessoas falavam também entendia. Então eu falei, olha, estamos progredindo. Daí eu amei essa primeira aula. Eu voltei na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Fui todas as aulas. Fiquei tão orgulhosa, tão feliz. E eu senti que o meu inglês, ele também alavancou muito. O meu inglês, tipo, tava daqui e foi pra cá com esses cursinhos. Porque a aula é toda em inglês, então você precisa falar, você fala inglês, você ouve as pessoas falando inglês. Então isso é muito bom. Você também pode usar o português, só que a professora sempre vai falar com você em inglês e isso eu achei fantástico. A gente teve uma apresentação no final, então a maioria dos cursos você tem que fazer uma apresentação no final toda em inglês, de 5 a 6 minutos. Tremi, morri, meu coração saiu pela boca, ok. Então foi muito difícil, tive que pedir ajuda pra um amigo, pra ele me ajudar a fazer essa apresentação. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Daí, tipo, eu escrevi minha fala, montei tudo certinho, fiquei treinando incessantemente. Aí teve o dia da apresentação e o resultado foi esse. Vou colocar aqui um trecho do vídeo pra vocês verem. Tava morrendo de nervoso, minha perna tava assim, se tremendo, tava muito nervosa. E eu escolhi o tópico pra falar sobre a variedade inglesa lá do Oeste. Eu não sei fazer essa tradução. Um dos meus problemas foi esse, que eu aboli tradução da minha vida, então meio que quando eu preciso traduzir, eu travo. Porque eu entendo, mas eu não consigo traduzir. Mas eu falei sobre o Western American English, daí eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem. So, I'm going to talk about Western American English or Western US English. So first, we will explore the history about the West Coast of US, and then I'm going to talk about some slangs, phrases, and things like that. So let's go on with a short history about West Coast. Now check this out because we're going to talk about slangs and you can use if you travel to West Coast. First one is rock. To rock something means to do something very well, or you can do something very well. For example, that girl is rocking those shoes. That means that girl is really good wearing those shoes. Another one is gnarly. Gnarly means another word for cool. So instead of saying that was a really challenge or cool wave, you can say that was a really gnarly wave. So in summary, we talked about the history of West Coast US, slangs, phrases, and this would be interesting because next time you watch a movie in English from Hollywood, you understand much better. And then... E esse foi o meu primeiro cursinho, consegui completar, passei com média legal, fiquei tão feliz, aí eu já falei, não vejo a hora de começar outro cursinho. Daí só que é difícil você encaixar esses cursinhos na sua grade, porque você tem que estudar as matérias da universidade e conseguir encaixar esse cursinho nessa grade. Aí eu tive um pouco de dificuldade com isso, porque o próximo curso que eu me inscrevi, que foi sobre produções orais, produções acadêmicas orais, ele chocava com o meu horário da aula. Então eram 2 aulas por dia, mas eu só podia ir para uma aula, porque na outra eu estava em outra aula da minha grade de psicologia. Mas aí deu tudo certo, conversei com a professora e tal, foi tudo ok. Daí a gente sempre tem nesses cursinhos um módulozinho para cada aula e tem um slide que a gente vai acompanhando, então tem dinâmica sobre o tema do dia e você tem um módulo com atividades e textos, então você treina tudo nesse cursinho. Em um dia de cursinho você faz tudo que você precisaria fazer na sua vida. Então isso foi muito bom também, que alavancou demais. E a propósito, eu tenho até aqui, eu peguei um caderninho simples, e todas as aulas que eu tinha, eu fazia um resumo da aula e anotava aqui. Deixa eu ver a primeira aula. A primeira aula foi a apresentação e a segunda aula foi sobre acrônimos. Então eu anotava tudo que eu aprendia e tudo em inglês. Eu não anoto nada em português aqui. Porque se eu estou aprendendo inglês, eu vou aprender em inglês. Porque uma criança aprende inglês em inglês. Você aprende português em português. Eu anotava tudo. E as palavras também novas que eu não conhecia, eu também ia anotando junto com a tradução em... A tradução não, a explicação, o significado em inglês.
Então eu jogava a palavra no Google e coloco lá meaning e ele me solta a explicação. Porque eu fico pensando assim, quando você não sabe uma palavra em português, o que você faz? Você vai no dicionário. Não, você pesquisa no Google. E o dicionário, ele tá como? Em português. Ele tem a palavra em português e explicação em português. Vaca, um mamífero, um animal, quadrúpede, etc. E se você quer saber o significado de uma palavra em inglês, você precisa procurar a palavra como? Em inglês. E era isso que eu fazia. Teve uma palavra que eu amo agora. Overwhelming. Linda essa palavra. E o significado tá aqui também em inglês. Above the comprehension. Eu ainda tenho muita dificuldade para ler em voz alta em inglês. Eu ainda leio bem ruinzinho. Daí eu tenho o costume de assistir um canal chamado Hope Channel, que ele mostra alguns cultos em inglês lá na Universidade de Loma Linda, na Flórida. É maravilhoso. Aí tinha uma criancinha de 8 anos lendo perfeitamente, com paradas, dando ênfase nas palavras. Eu falei, meu Deus, essa menina com 8 anos é perfeito. E eu não consigo nem metade do que ela fez. Um dia chegarei lá. Mas enfim, voltando. Daí, eu entrei nesse próximo curso que foi de produções orais acadêmicas. Foi muito legal também, que era focado mais realmente no speaking. Então isso me ajudou muito também para poder desenvolver temas difíceis. Eu ainda tenho muita dificuldade para falar sobre temas complexos. Eu consigo, falar coisas do dia a dia, uma conversa informal. Mas uma conversa mais formal eu tenho muita dificuldade. E no final a gente teve que fazer outra apresentação. Aí nessa apresentação eu escolhi falar sobre o ukulele. E é esse o vídeo que eu vou colocar ele aqui inteiro pra vocês verem. Porque, é meu orgulho aquele vídeo. Eu acho que essa segunda apresentação eu tava mais confortável, mais confiante, porque meio que eu conheço o ukulele, tá aqui, até aqui do lado. Levei o Kevin lá pra sala de aula, falei, essa apresentação eu irei dar o meu sangue. Levei o ukulele, estudei sobre o ukulele em inglês, li artigos sobre o ukulele em inglês, vocês não estão entendendo. Daí fiz um slide bem bonitinho e vou colocar aqui a apresentação toda pra vocês. Guys, so my name is Kate and I'm super excited to share with you the topic that I chose for this presentation. So I'm going to talk about the best musical instrument ever, the ukulele or ukulele. So, first, we will explore the history about the instrument, and then I'm going to talk about some facts related to this. And hope you guys enjoy, so let's move on with a short history about it. Okay, the ukulele is from Hawaii, but in fact, that was brought by the by the workers from Portugal. Yeah, that's it. So the Hawaiian natives fell in love with its sounds and had songs. So ukulele means jumping fleet because of the rapid movement of the player's fingers. It's a little short. Now the ukulele has been spread around all the globe and people are appreciating this cute instrument like me. Therefore, the ukulele is from the 19th century, so it has changed a little bit along the way. So this one is the first uke produced by the Hawaiians, and this one is the uke that we have now. So you might be asking, why is the ukulele so unique? Or maybe why is she talking about that? So I will give you some reasons. First one, the ukulele is a special and unique instrument, so it has a different sound because of the tuning type. So you can play a song differently, and also the ukulele has a huge variety of types and models. With this in mind, let's see some types and models of uke. This one is the pineapple ukulele because of the shape of his body, so it's called pineapple because it's similar to a pineapple. Also we have the soprano, concert tenor, and baritone. They differ in size and types and tuning as well. So you can choose your perfect uke and start to play a song in one day with it because it's really easier. Actually, we have a lot of videos on YouTube teaching how to play it and spreading the specs about the instrument, so subscribe to my channel.
Now I'm going to talk about the anatomy of a ukulele. So, the body is shaped like a guitar, and we have only 4 strings, but it's still having a bridge, the body, the tuning machines, the head, the neck, and the frets when we find the scale, which can change according to the models that we talked about before. The best ukuleles come from Hawaii, when a luthier produced them with a special wood called koa. Actually, mine has the same wood, but it is not from Hawaii, unfortunately. His name is Kevin, and yeah, I gave him a name. And I would like to play a song called You've Got a Friend in Me. So you probably know because of the movie Toy Story. If you want to sing with me, just do it. The lyrics will be on this slide. And okay, let's do it. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, just remember what your old boss said, 'cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. 'Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Some of those folks might be a little bit smart than I am, bigger and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. Just me and you, guys. As the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Oh, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. So, to conclude this presentation, I really hope you guys enjoy it, learning a little bit more about the ukulele. And if you wish to get one, just do it, and you will love as much as I do. So, thank you. Só foi meio difícil ter que falar ukulele ao invés de falar ukulele ou ukulele, mas enfim. Bom, então esse foi o vídeo. Não vou falar assim porque senão vocês já tiram do vídeo, né? Parece que é um estímulo pra você sair do vídeo. Você fala, bom, esse foi o vídeo, a pessoa já fecha o vídeo, mas ainda vou falar muita coisa aqui. Eu acho que eu farei mais vídeos falando sobre o meu aprendizado em inglês. Eu já tentei fazer vídeos filmando eu estudando inglês, mas não deu muito certo. Mas eu acho que eu ainda vou tentar, porque vale a pena. Porque eu acho que é muito legal você aprender outro idioma. Eu sou apaixonada nisso, eu acho fantástico. Mas eu acho que eu poderia também me dedicar muito mais do que eu me dedico. Mas realmente, no momento, eu faço o que está à minha disposição. Meio que eu não tenho aquele tempo livre que eu tinha antigamente, mas eu tenho algum tempo que eu sei que eu posso aprender inglês. E mesmo sem parar e sentar e falar, agora eu vou estudar, mas eu sempre tô tendo contato com esse idioma. E você também pode fazer isso, porque hoje a gente tem internet, a gente tem muito meio pra gente aprender. Então tem podcast, tem vídeos no YouTube, tem músicas, muitos recursos que você pode usar para poder aprender qualquer idioma que você quer, não somente inglês. Eu tenho muita vontade de aprender outros idiomas também. Até japonês, gente, teve uma fase minha que eu tava aprendendo japonês. Incrível. Enfim, voltando para o inglês, voltando para o aprendizado de idiomas. Esse caderninho aqui é o caderninho dos idiomas. Já coloquei todos os idiomas que eu queria aprender, um pouco de italiano e tal. Aqui era do tempo que eu tinha tempo livre. Mas como agora, pra mim, é muito importante aprender inglês, pra minha vida acadêmica também, então eu tô me dedicando mais pra isso. E o espanhol também ele é muito importante pra mim, então também
planejo aprender espanhol. Então você também pode aprender qualquer idioma que você quer. É um processo penoso, é um processo difícil. Aí eu vejo aquele povo que aprende tipo, em 6 meses. Ai, veja como eu aprendi em 6 meses. Como assim? Eu tô aqui tentando há 18 anos e não consigo. Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas particularidades e até você descobrir o melhor método para você estudar, que você se sente confortável para aprender, é difícil. Ver que eu demorei muito para conseguir, mas eu vi que esse curso ele me ajudou muito a alavancar e tal. E muito obrigada, Inglês Sem Fronteiras, vocês me ajudaram demais. Então se vocês querem também mais vídeos falando sobre isso, deixem aqui nos comentários. Com certeza farei, é uma coisa que eu gosto de conversar muito. Deu pra perceber o tempo desse vídeo de hoje que eu tô aqui falando sobre esse assunto. É uma coisa que me interessa muito e se interessa também a você, farei mais vídeos com muito prazer. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece do seu like, se inscreve aqui no canal. E marca os amigos que têm vontade de aprender outro idioma, mas que meio que ainda estão meio desmotivados. Quem sabe esse vídeo pode ser uma motivação pra você ou pro seu amigo. Então eu espero que você tenha curtido. Outra coisa que eu tenho, menina. Não tenho manias que a gente tem de falar várias coisas. Tipo, tem gente que fala muito aí, tipo. Em inglês, meu mantra é falar so. So. Acho que vocês perceberam isso na apresentação. Ainda vou vencer isso. Então, até a próxima. See you next. Bye, bye.